E aí, internet? Hoje a gente vai fazer um jogo de tarefas dentro de uma estação espacial. Então vai ter um controle igual na aula passada, que a gente tinha algumas setinhas que controlavam o nosso personagem principal, e ele vai estar numa estação espacial. E essa estação espacial vai ter algumas tarefas a serem feitas. Apertar botões, girar manivela, destruir asteroides, e é isso o jogo que a gente vai fazer aqui. Então fica aqui comigo e já vai pensando quais tarefas você vai querer colocar no seu jogo, que a gente já vai começar. A primeira parte do jogo que a gente vai fazer é a preparação do projeto. A gente vai pegar um cenário que já tem alguns objetos nesse cenário estático e a gente vai transformar esses objetos em atores com um pequeno truque nas fantasias do Scratch. Então, para começar, você já sabe, entre em scratch.mit.edu, não esquece de fazer login na sua conta para não perder o projeto e deleta aqui o ator inicial. O nosso jogo vai se passar num ambiente chamado Spaceship, que é tipo uma nave espacial, um lugar onde o astronauta fica para ficar de olho ali no movimento do espaço, às vezes olhando para a Terra, destruir um asteroide aqui, outro ali, e depois a gente vai decidir qual vai ser o nosso astronauta. Mas primeiro vamos para o cenário. Eu vou clicar aqui em selecionar cenário e eu vou procurar o cenário chamado Spaceship, aqui ó. E você pode ver que esse cenário ele já tem alguns objetos, ó, ele tem uma cadeira que vai ser importante pra gente, a gente vai ter um vidro, aqui a gente vai colocar um botãozinho e aqui vai ter uma manivela. Então o que a gente vai fazer para criar atores com base nesses objetos? Olha esse truque, vou selecionar aqui primeiro todo o cenário e eu vou clicar em copiar. Você também pode usar as teclas Ctrl+C do seu computador. E aí eu vou adicionar um novo ator aqui para pintar. E o primeiro que eu vou fazer vai ser a cadeira. Então eu vou clicar em colar aqui, ou apertar a tecla Ctrl+V e vou clicar em converter para bitmap. Isso faz com que a gente tenha algumas ferramentas aqui para poder mexer diretamente nos pixels dessa imagem. E olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a borracha e eu vou fazer uma arte aqui. Como esse ator é só a cadeira, eu vou apagar tudo. Finge que você é um pintor ou uma pintora e você tem que, digamos, eliminar o cenário e deixar só um objeto. Você já pintou sua casa? Para você pintar uma parede é uma técnica parecida. Ó, vou dar o zoomzinho aqui, ou segurar Ctrl e andar com a bolinha do mouse para dar o zoom. E aí quando for ficando mais detalhe, você vai diminuindo o tamanho do pincel. Aqui, ó, 10. Não precisa ficar 100% perfeito não, tá? Aí eu vou voltar para a ferramenta de seleção, vou posicionar ela aqui no centro e vou jogar a cadeira em cima da cadeira do cenário. Aí agora, ó, nós temos uma cadeira, ela tá disfarçada. Tá tendo um lugarzinho errado aqui. Não precisa ficar 100% também. Agora a gente vai fazer isso com as outras partes. Então, ó, o mesmo processo. Vou dar o nome da cadeira aqui. Agora nós vamos fazer do visor. Vou vir aqui no cenário, selecionar tudo, clicar em copiar, vou criar um novo ator, vou colar. E agora eu vou apagar tudo. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, só para você não ficar vendo eu apagando tudo. Converter para bitmap, não pode esquecer. E agora vamos lá. E aqui vai ser janela. E agora eu vou fazer a manivela. Copiar aqui de novo, copiar. Vou criar um novo ator, bitmap, colar, e agora eu vou apagar tudo para fazer a manivela. A manivela tem um truque que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Só que a manivela eu vou ter que tirar ela daqui, vou pôr ela no centro, aqui ó, bem na mirinha, e aí eu vou trabalhar nela. Ó o meu truque artístico que eu vou fazer. Agora ó o truque. Essa manivela ela vai ter que girar, então ela precisa estar completa. Eu vou copiar isso aqui, ó, vou selecionar essa metade, em copiar e colar, eu vou girar ela assim, ó, e vou grudar com a outra metade, como se elas fossem uma continuação. O centro da imagem tem que estar bem na mirinha, que quando a gente for girar a manivela, ela tem que girar ao redor de si mesma. Ó, tem alguma coisa ali que sobrou. Deixa eu apagar todos os cantos. Acho que tinha faltado um pedacinho aqui, ó. Ah, o vidro também não estava ainda no lugar certo, e a manivela agora vai pro lugar certo. E a manivela pode girar, ó. Só que você percebeu que tem uma manivela atrás do fundo? Ó o que eu vou fazer. Vou vir aqui no fundo, vou pegar o pincel e aí eu vou usar esse conta-gotas aqui para selecionar a cor do fundo aqui, ó. E aí olha o meu truque. Vou apagar a manivela original e a gente só vai ter uma que se mexe. Então agora no nosso jogo a gente tem uma manivela só e ela pode girar.
Só que o nome dela vai ser o nome certinho, né? Manivela. Agora que o nosso cenário tá completo, o que a gente vai fazer é adicionar o nosso astronauta. Esse astronauta eu quero que você use a sua criatividade. Vou vir aqui adicionar um novo ator, vou clicar em pessoas e eu vou procurar alguém que parece estar no espaço. Aqui, ó, Kiran. Kiran tá meio gigante, vou colocar tamanho 70, vamos ver, melhorou. E agora a gente vai fazer igual no Astromóvel. Lembra naquele jogo do Astromóvel que tinham controles e quando a gente clicava em cada botão do controle, ele mandava uma mensagem pro nosso astromóvel se mexer e o nosso astronauta também vai receber mensagens do controle. A gente vai criar um controle, vou selecionar um ator e vou selecionar o ator da seta. Isso daqui é uma seta para direita. Então vou escrever aqui, ó, direita. Aí nessa seta eu vou ter duas coisas. A primeira, como você pode lembrar da atividade passada, quando eu clicar na bandeira verde, eu quero já colocar ele no lugar certo, ó, os numerinhos já estão certos aqui, quando eu clicar ele volta, e eu quero jogar ele na camada da frente, Então sempre que começar o jogo ele vai estar preparado aqui. E quando eu clicar nele, quando esse ator for clicado, eu quero transmitir uma mensagem, que é andar para direita. E eu vou precisar de um ator desse para cada direção. Então vou fazer aqui rapidinho, igual a gente já tinha feito no último exercício. Duplicar, esse aqui vai para a esquerda, aí a posição vai ser aqui, a fantasia vai ser a outra setinha, o código vai ser outro vá para, aqui, e andar para a direita, esse daqui vai ser andar para a esquerda, duplicando. E agora que eu tenho as 4 setas, eu tenho que fazer o nosso ator responder a esses comandos, né? Então eu vou vir aqui no astronauta e para eu responder os comandos eu tenho aquele bloquinho de topete especial, que é o quando eu receber. Quando eu receber, andar para baixo. Quando eu receber, andar para cima. Quando eu receber, andar para a esquerda. E quando eu receber, andar para a direita. E lembra como a gente faz para mover o nosso personagem em alguma direção? Tem vários jeitos de fazer isso. Um deles é a gente adicionando no X e no Y. Então lembra, para cima e para baixo, Y. Para um lado e para o outro, X. Então como eu faço para andar para baixo? Eu vou pegar o meu Y e eu vou diminuir ele. Então eu vou colocar adicione menos 10. Tcharam, veio para baixo. Então vamos fazer tudo aqui agora. Então se o menos 10y é para baixo, o y é 10 para ir para cima. E agora a gente mexe no x, que é para um lado e para o outro. Então a esquerda é menos 10 e para a direita é 10. Cima, baixo, direita, esquerda. Então, o nosso jogo tem que estar assim por enquanto. Agora, vamos fazer a primeira atividade da estação espacial. Vai ser adicionar um botão que o jogador tem que apertar 5 vezes. Vou criar um novo ator aqui, eu vou desenhar um botão mesmo. Então, ó, vai ser um botão vermelho para o jogador ver que tá o botão lá, né? A gente tem que ajudar também. E ele vai ser assim, ó, um botão com um botãozinho. E eu vou jogar ele aqui, ó, nesse painel. Deixa eu diminuir um pouquinho ele para 60. Então, quando o jogador vier aqui, ele vai poder apertar esse botão. E o que o nosso código do botão vai fazer? Vou chamar ele aqui de botão. Quando começar o jogo, eu já quero ir pro lugar do botão para ele não ficar saindo do lugar. Então, vou colocar esse vá para aqui, ó, com os numerinhos que já tava. Então, se eu clicar e arrastar ele sem querer, quando começar o jogo, ele volta. E aí, quando a gente clicar no botão, a gente quer que aconteça alguma coisa, né? Então, já vou pegar aqui o meu bloquinho de quando esse ator for clicado. E o que a gente quer fazer quando esse ator for clicado? A gente quer ter um contador pro botão, para saber quantas vezes o jogador já apertou esse botão. E como a gente faz para guardar um valor e a gente lembrar dele depois e mexer nele? Lembra? Com as variáveis, nossas gavetinhas. E eu vou criar uma variável chamada, vai ser a quantidade de vezes que o botão foi pressionado. O nome dessa variável pode ser vezes pressionado, bem descritivo. E quando começar o jogo, essa variável vai para o vezes pressionado vai para 0. E quando a gente clicar no botão, a gente quer adicionar 1 vezes pressionado. Vezes pressionado está em 0. Quando eu clicar, 1, 2, 3, 4, 5... Começou o jogo, ele vai pro 0. Deixa eu esconder essa variável, que ela não precisa ficar aqui. E agora, a gente vai usar um bloco novo. Você já foi viajar, e aí você tava muito aflito para chegar logo à viagem, e aí você ficou perguntando: a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda não. Ok, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não! A gente já chegou! Não chegou, não. A gente já chegou!
Quando chegar, ela vai falar, chegou. Então, você ficou perguntando repetidamente até chegar no lugar. E olha o bloco que a gente vai usar aqui. Tem um bloco de repetição chamado repita até que. E esse é aquele bloco de quem fica no banco do passageiro perguntando se já chegou. Olha como é que ele é. E ele tem um detector de mentiras aqui. Então, ele vai ficar perguntando da viagem se já chegou até ser verdade. Quando isso aqui for verdade, ele para de perguntar. E o que vai ter nesse bloco de repita até que? Vai ter um operador que vai falar, ó, eu já pressionei 5 vezes. Finge que você tá no passageiro e aí você vai ficar perguntando, apertou 5 vezes? Não, ainda não. Apertou 5 vezes? Não, ainda não. Até chegar no 5. E aí quando chegar no 5, ele vai falar, tarefa concluída. E aqui a nossa variável vai ser o vezes pressionado, né? Então, ó, o vezes pressionado começa no 0. Aqui ele vai repetir até o vezes pressionado chegar no 5. E o que ele vai fazer enquanto tá falando? Por enquanto, ele só vai falar quantas vezes já pressionou. Então, eu vou colocar, ó, diga vezes pressionado. Ó como é que tá o nosso jogo até agora. Comecei o jogo, 0. Tô apertando 1, 2, 3, 4, 5. Tarefa concluída. Só que o astronauta tá meio longe do botão aqui, né? Então, a gente já vai ter que resolver isso primeiro. A gente só pode apertar o botão se o astronauta estiver perto do botão, senão não faz sentido, né? Então, a gente vai colocar um bloco mamãe coruja aqui, e qual vai ser a nossa condição? Se for verdade que o astronauta tá perto do botão, a gente adiciona. Nossa, eu vou fazer até um negócio mais legal, vai ser uma mamãe coruja duplo, e aí, na verdade, a gente vai colocar, no lugar da verdade, a gente vai apertar o botão, né? E no lugar da mentira, ele vai voltar a variável para 0, então ele vai reiniciar a contagem. E como a gente faz para saber se o astronauta está perto do botão? Aqui no código do botão, a gente pode colocar um sensor chamado tocando em Kiran, que é o nome do nosso astronauta. Então vamos ver? Comecei o jogo, tá em 0. Vou apertar, 0 ainda. Só que aí eu vou chegar perto do botão. Cheguei aqui no botão, vou apertar. 1, 2, 3. Só que aí eu fui fazer outra coisa. Se eu tentar apertar de novo, ó, reiniciou. É isso que a gente quer. Então, o nosso desafio tem que estar perto do botão para pressionar. E tá esquisito, esse botão só fala o número 0. Vamos deixar ele um pouco mais legal de entender? Ao invés dele falar só 0, olha aqui que a gente vai fazer, ó. Por enquanto ele tá falando só isso aqui, ó, vezes pressionado. Lembra como a gente faz para juntar um número com uma frase? A gente tem um bloco chamado junte. O que eu faço com o bloco junte? Eu posso juntar aqui o vezes pressionado com você pressionou. E agora fala, você pressionou 0. Aí se eu clicar, tô pertinho aqui no botão, você pressionou 1. Só que eu quero colocar, você pressionou 2 vezes, você pressionou 3 vezes. Então eu vou ter outro junte, olha a confusão. Aqui, ó, espaço vezes. E eu vou colocar todo esse aqui. Então, olha o que ele fez. Tá juntando tudo. Você pressionou, aí ele vai colocar o número e vezes. Olha como é que fica. Você pressionou uma vezes. O certo seria uma vez. A gente teria que verificar se é o número 1 para falar uma vez ou se é um número maior para falar vezes. Mas pelos fins didáticos, pra gente não deixar esse código muito complicado, eu vou deixar assim, aí ele vai errar no português mesmo. Afinal, é só um robô. Ele é um robô que não sabe muito bem gramática. E ao invés de dizer olá, eu vou dizer isso. Cadê? Você pressionou 0 vezes, tô colocado no botão, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí tô longe, 0, aí volta, 1, 2, 3, 4, 5. E esse foi o nosso desafio do botão. Vamos fazer a parte da manivela agora? Então eu tenho aqui o ator da manivela. E o desafio da manivela vai ser assim, ó. O jogador vai ter que dar 2 voltas completas na manivela. Eu não sei se você já estudou círculos, que ele tem um negócio de a gente medir qual é o tamanho do círculo. Se ele tá na metade, se ele tá em 15. Aqui, ó, na nossa direção, ele já dá uma dica. Ele começa no 0, aí ele vai andando até o 180 e depois ele anda mais 180. Então, um relógio, a gente pode dizer que ele tem 360 graus. O grau é o tamanho da boca que o círculo forma. Se tem mais graus, é uma bocona. E se tem menos graus, é uma boca pequena. E se for um círculo inteiro, 360 graus. Então, guarda esse número, 360. Então, para saber quantos graus a gente já girou e quantas voltas a gente deu, a gente vai usar 2 variáveis. Vou criar aqui, ó. Uma variável vai se chamar voltas completas. Ou seja, número de voltas que já foram feitas. E aí eu vou chamar outra variável que é a graus girados. O que significam essas 2 variáveis que a gente pôs numa gaveta aqui? Se a gente clicar na manivela, então eu vou vir aqui no controle, eventos, quando esse ator for clicado, eu quero girar 15 graus. Vou clicar aqui, ó, olha o que acontece.
ela tá girando, mas eu não sei quantos graus já girou. Então, assim que eu girar 15 graus, eu vou anotar na minha gavetinha, ó, adicione 15 a graus girados. Então, ó, graus girados, 0. Vou clicando, tá vendo que tá aumentando? Quando eu chegar no 360, quer dizer que eu dei uma volta completa. Chegou. Então, quando chegar no 360, eu quero aumentar esse número aqui para 1 e voltar esse para 0. Então, a gente vai usar um bloquinho Mamãe Coruja aqui. E qual que é a verdade que a Mamãe Coruja protege o filho? Aí ela quer saber, já deu 360 graus? Essa é a verdade. Se isso for verdade, ela vai chamar o filhinho dela. Então, ó, aqui vai ser um operador de igualdade e a variável vai ser graus girados. Então, se o grau girado for 360, olha aqui, ó, 360. O que a gente vai fazer? Mudar o graus girados para 0 e a gente vai adicionar 1 a voltas completas. Vou resetar o jogo aqui, ó. Ah, a gente tem que fazer o bloquinho de bandeira verde também. Então, quando começar o jogo, a gente tem que zerar graus girados e a gente também tem que zerar voltas completas. Vamos ver como é que tá o nosso jogo. Conforme eu for clicando, ele vai subindo aqui o graus girados. Vai chegar no 360 agora, ele vai virar para 0 e esse vai aumentar para 1, ó. Deu certo. Então, girou a volta completa e a gente adicionou na volta completa. Só que essa manivela não é girada telepaticamente. Ela tem que ser girada com a mão. Então, o nosso ator tem que estar perto da manivela para ela girar. Então, a gente vai usar aquele bloquinho da Mamãe Coruja que a gente já usou no outro, ó. Então, se nossa manivela está tocando no ator, tocando em Kieran, aí a gente faz tudo isso aqui, ó. Se ela estiver encostando, tá? E se ela não estiver encostando, ou seja, ele está tentando mexer de longe, vai zerar tudo. A gente vai mudar a nossa variável graus girados para 0 e também voltas completas para 0. Essa é a parte de dificuldade do nosso jogador. Ele vai ter que perceber que, ó, tô com uma volta completa. Se eu clicar de longe, ele não vai girar e ainda vai zerar minhas voltas completas. E no nosso código da manivela, a gente tem que falar também pro jogador quantas vezes ela já deu, quantas voltas ele já deu. Igual o nosso botão fala. Então a gente vai usar o bloco mal criado. É aquele que fica perguntando toda hora se já chegou a viagem. É o repita até que. Então, ó, quando começar a bandeira verde, a gente já vai vir aqui no nosso controle e vai pegar o bloco chatinho que ele vai ficar perguntando. Já deu 2 voltas completas? Já deu 2 voltas completas? Já deu 2 voltas completas? Então a gente vai ter um operador aqui, ó, que é voltas completas for igual a 2. Ele vai ficar, já chegou em 2? Já chegou em 2? Já chegou em 2? Toda hora. Então aqui, ó, voltas completas. Então até que ele dê essas 2 voltas completas, a gente vai falar o seguinte, ó, vou pegar já 2 juntos. Cadê o bloco junte? Já vou pôr um dentro do outro para facilitar. Então eu tenho 3 buraquinhos aqui no junte. Então vai ser, você deu, já deu. Não esquece de pôr o espacinho aqui para ele espaçar. Aí o do meio vai ser a nossa variável voltas completas. E aí no final eu vou colocar espaço voltas completas. Então ó, o que ele vai falar? Você já deu 0 voltas completas. Dentro de um diga. Lembra que pode ser o diga sem ser o diga por segundos. Tem que ser. Você já deu 0 voltas completas. Ó, tô clicando, não vai. Agora eu vou chegar mais perto. 0 voltas. Tem que encostar mesmo. Ó, tá no 315, hein? É pra ele mudar. Uma volta completa. A manivela também não é muito boa de português, então ela fala uma voltas. Aí, chegou em 2 voltas completas, só que a gente não colocou aqui o diga missão concluída. Tarefa concluída. Vamos ver como é que tá ficando o jogo. Uma volta. Tarefa concluída. Terminamos a segunda tarefa. Deixa eu esconder as variáveis aqui que a gente usou, que elas são secretas. O jogador não precisa saber que elas existem. Agora chegou a parte mais divertida. A gente vai colocar uns asteroides aqui no vidro e vai ter uma mirinha que o nosso jogador vai controlar e destruir os asteroides. Então a primeira coisa que eu quero fazer é um ator novo que eu vou desenhar e esse ator vai ser uma mirinha. Eu vou pegar um círculo, deixa eu dar um zoom aqui. Esse círculo não vai ter preenchimento, ele vai ser só o contorno. Vai ter um contorno vermelho aqui. Se eu segurar Shift, eu consigo fazer um círculo perfeito enquanto eu desenho ele. Vou até deixar ele um pouquinho mais grosso para ficar mais fácil de ver. E eu vou fazer um X aqui no meio. Bem uma mirinha mesmo. Olha ela aqui, 70 aqui. Legal. Vou chamar ela de mirinha. E como é que vai ser o código da mira? Essa mira, ela vai acompanhar o mouse. Então, ó, quando eu clicar na bandeira verde, a gente já vai ter um motorzinho, que é o sempre, que vai falar, vá para o ponteiro do mouse. Ó aqui como ela fica. Acompanhando a mira. Só que a mira é só para aparecer na janela
e não quando estiver fora da janela. Então, primeiro a gente sempre vai mostrar ela, clicar em mostre, e depois a gente vai se perguntar, se eu não estiver encostando na janela, esconda. Então eu vou procurar um operador de não, vou procurar o sensor de tocando em janela. E aí a gente vai pegar o bloquinho da mamãe coruja. Ó, se eu não estiver tocando na janela, pode esconder. Vamos ver como é que tá. Apareceu na janela, sumiu. Só que tem um negócio, ela aparece às vezes mesmo que eu tô bem na borda assim, tá vendo? Até ela sumir da última parte, ela ainda tá encostando na janela. Então a gente vai fazer um outro truque. Além de não tá encostando na janela, eu também quero que a mirinha não esteja encostando nessa borda verde aqui, ó. Então eu vou usar um outro sensor que é tocando na cor. E eu vou selecionar essa cor certinha aqui, ó. Então, se ele não estiver tocando na janela, ou se ele já estiver encostando aqui na borda, então vou usar o operador OU. Lembra do OU? Ele vai ser verdade se um desses dois for verdade. Então, ó, se ele não estiver tocando na janela, ele é verdade. Ou se ele estiver tocando na cor, também é verdade. Vamos ver como é que fica isso. Ó. Tá vendo? Encostou na bordinha, sumiu. E antes, ele tava indo até o final, tá vendo? Então, se você não entendeu 100% dessa lógica, não precisa se preocupar. A gente vai ver várias dela ainda. Só que só pra você saber, a gente fez isso porque se fosse assim, só o não tocando em janela, a mirinha ia estar nessa borda aqui, ó. Só que eu não quero que ela apareça quando eu saio do vidro nessa borda. Então, eu troquei esse não por um ou, e aí vai ser o não ou tocando na cor. Mais uma vez, não entendeu? Não tem problema, a gente vai fazer vários desses. Realmente essa parte é mais complicadinha. Ó, não encostou? Legal. Agora chegou a hora dos asteroides. Vou criar um novo ator, vou selecionar. E tem um ator de pedra aqui que a gente gosta de usar para meteoro. Rocks. Meteoro não tá dentro da nave, né? Ele vai ser bem pequenininho porque ele tá muito longe e ele só vai ficar aqui. Então imagina que eu quero colocar um meteoro só aqui na janela. Só que eu quero que seja uma posição aleatória da janela. Então veja o meu truque. Eu vou pegar aqui o meteoro e eu vou colocar o vá para a posição aleatória. Quando eu clico nesse bloco, ele fica andando aleatoriamente para algum lugar. Só que eu quero que ele só pare aqui, ó, na janela. Então a gente vai usar o bloco de repetir, o bloco chatinho, que é, ó, fica indo para a posição aleatória. Mas se ele encostar na janela, você para. Repita até que. Aí eu vou colocar os sensores aqui, tocando em janela. Vá para a posição aleatória. Então, ó, se ele estiver fora da janela, sempre que eu clicar, ó, percebeu que ele vai ficar procurando a posição até ele parar aqui? Viu? Às vezes ele para fora, tá vendo? Então não é só tocando em janela que a gente quer. Ele tem que estar tocando em janela e além disso, ele não pode estar tocando na cor da borda. Lembra da bordinha da janela? Então tocando na cor, borda da janela. Essa condicional que a gente fez, aqui, ó. Legal, então agora quando a gente clica, ele sempre vai aparecer na janela e ele não vai estar encostando na borda. Só que o nosso jogador não precisa ficar vendo o meteoro procurando os lugares. Então pra gente enganar o Scratch, pro Scratch ainda perceber que ele tá encostando na janela, a gente não pode usar o bloco esconda, mas a gente tem que deixar ele invisível. Então a gente vai usar o efeito fantasma. Aqui, ó. Defina o efeito fantasma como 100. E aí depois ele vai limpar os efeitos gráficos quando ele achar o lugar. Então, ó, sempre que eu clicar aqui, apareceu. Aí sempre que eu clico, ó, ele some e só aparece quando ele tá no vidro. E é isso que a gente quer. E agora, a gente vai fazer uma coisa sofisticada. Esse bloco aqui, a gente vai querer repetir ele em vários lugares. E aí eu vou ensinar uma nova técnica. Será que a gente já fez isso antes? Eu acho que não. Essa técnica do bloco defina. Pense que aqui você pode criar o seu próprio bloquinho. Então imagina, você vai criar um bloco e você pode usar esse bloco. Então eu vou criar um bloco aqui, ó, e vai ser posicionar na janela. E aí, ó, meu bloco tá aqui. Só que esse bloco, quando eu clico pro jogo jogar, não tá acontecendo nada ainda. Eu tenho que usar esse bloco. E olha ele aqui, apareceu. Que bonitinho, nosso filho. Posicionar na janela. Vamos ver como é que funciona isso. Quando eu clicar na bandeira verde, eu já vou colocar posicionar na janela. E cadê? Ah, o nosso meteoro, ele tá por trás da janela de vidro. Então eu tenho que, quando começar a bandeira verde também, eu vou colocar aqui, ó. Vá para frente uma camada. Vamos ver se resolve quando clicar. Aí, beleza. Então sempre que a gente clicar nesse bloco, ele vai vir parar na janela. Agora começou o jogo de destruir asteroides. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai ter uma contagem de quantos asteroides foram destruídos. Então eu vou chamar aqui de asteroides destruídos. E ela vai começar em 0. Então quando começar o jogo, eu vou mudar o asteroides destruídos para 0. Quando o asteroide
encostar na mirinha, eu quero destruir esse asteroide e ganhar um ponto. Então olha isso daqui, vai ser repita até que... O que a gente quer saber aqui na nossa verdade? Toda hora ele vai ficar perguntando, já chegou, já chegou, já chegou? E qual que é o destino? Asteroides destruídos em 10. Então aqui vai ser 10. E eu vou puxar o asteroides destruídos. Então, ó, repita até que o asteroides destruído seja 10. Se encostar na mira, tocando em mirinha, e a gente vai ser o bloco aqui, ó. Se tocando em mirinha, ele vai aumentar 1 no asteroides destruídos. E a gente vai posicionar ele na janela de novo. Vamos ver como é que funciona isso daqui? Ó, tô aqui, minha mirinha. Cadê a mirinha? Ah, a mirinha também tem que ir para a camada da frente. Então aqui na mirinha, a gente vem aqui para aparência e vai para frente uma camada. Vamos ver agora. Aqui a mirinha, ó, encostou. Ó, só que o asteroide destruído, ele não sumiu. Ele veio aqui pra 10. O que a gente vai fazer? Na hora da gente posicionar na janela, antes dele repetir, pra ver se ele tá na janela já, pra ele sair do lugar, né? Ó, o que eu tenho que fazer? Vá para a posição aleatória, antes de colocar o repita. Agora vai. Tô aqui, ó, vai encostar. Opa, mas peraí, agora a cadeira tem que vir pra frente. Vou vir aqui na cadeira, eventos e aparência, vá para a camada da frente. Esse aqui pode ser a camada da frente mesmo. Então agora vai. Aí, ó, destruir 2, 3, 4, 5. Só que aqui... ele tem que falar missão cumprida, né? Então vem aqui em aparência, diga missão cumprida. Tem uma última coisa que a gente tem que saber. Faz sentido o nosso astronauta atirar nos asteroides sem ele estar encostado na cadeira? Não faz, né? O piloto precisa estar sentado na cadeira para dar tiro no asteroide. Olha o que a gente vai fazer. Eu tô no código da pedra. Só que no código da pedra eu não consigo saber se o outro ator tá encostando em outro ator. No código da pedra eu só sei se a pedra tá encostando em algum ator. Então a gente vai fazer uma mutretinha. Aqui no código do astronauta, a gente vai pôr um motorzinho que vai iniciar quando começar o jogo. E esse motorzinho vai ser um sempre, e ele vai ter um mamãe coruja duplo. E a gente vai usar uma variável para dizer se ele tá encostando na cadeira ou não. Eu vou criar uma variável, vai ser aqui, ó, tocando em cadeira. E quando começar esse motorzinho, ele vai ver, ó, se o astronauta está tocando em cadeira. Aqui, cadeira. Então a gente vai mudar essa variável, mude tocando em cadeira para sim. Sim, a nossa gavetinha vai ter uma frase dessa vez. E se ele não estiver, vai ser mude para não. Olha aqui, ó, tá tocando em cadeira? Não. Vou andar. Sim. Então agora, qualquer ator pode saber se o Kieran, nosso astronauta, está tocando na cadeira. Então eu vou até esconder essa variável aqui. E agora aqui, ó, no código da pedra, além de tocando em mirinha, a gente tem que saber se o nosso jogador está sentado na cadeira. Então a gente vai ver se o tocando em cadeira é igual assim. Tocando em cadeira é igual assim? Falso, porque ele não encostou. Agora se ele encostar... me perdi aqui. Se ele encostar, tocando em cadeira, verdadeiro. E agora, a gente quer juntar esses dois, ó. Tem que ser uma junção com o operador E, porque ele tem que estar tocando na mirinha e também tem que estar na cadeira. Então, vou usar o E aqui. Vamos ver o nosso jogo completo. Ele tá na cadeira, atirou, tá dando certo. Agora, se ele não tá na cadeira, a mirinha não faz nada. Ó, e a mirinha também tem que ir para a camada da frente. Ah, já tá aqui, vá para frente e vou colocar 2 camadas em vez de uma. Ah, agora sim. Ó, não estou na cadeira. Vou chegar na cadeira aqui agora. Plim, plim. E o astronauta, se você preferir, ele também vai ter que ir para a camada da frente. Então aqui, ó, aparência, vá para a camada da frente. A única coisa que não vai para a camada da frente de verdade é a manivela, porque não precisa, e o vidro, porque ele tem que ficar atrás mesmo. Agora sim, ó, a mirinha tá atrás da cadeira. Tá pegando asteroides porque ele tá encostado na cadeira, mas se ele não tiver encostado, não atira no asteroide. Então vamos ver como é que tá nosso jogo aqui? Vou pressionar o botão. 1, 2, 3, 4, 5. Tarefa concluída. Agora vamos flutuando até a manivela. Uma volta. Tarefa concluída. Agora vamos destruir uns asteroides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ah, foi. 10. Ali eu matei 2 de uma vez. Missão cumprida. E esse aqui é o nosso jogo. Se você tiver qualquer bug, eu vou fazer uma revisãozinha aqui pra você ver todos os blocos que eu usei. Mas antes disso, queria te lembrar de curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda muito o canal. Se você quiser ter aulas ao vivo, entra em ensineumacriança.com.br. Se você quiser ver mais atividades, se essa aqui é a sua primeira, dá uma olhadinha lá no site Ensine uma Criança, que a gente tem todas as atividades desde o começo, os princípios básicos do Scratch. E agora, a revisão anti-bugs. A gente tem vários atores. No nosso cenário, a gente usou o cenário Spaceship, só que a gente apagou a manivela que tinha aqui, que a gente transformou essa manivela em alguns objetos. A gente tem as nossas 4 setinhas, que são os controladores do nosso jogador. O que ela faz? Quando clica na bandeira verde, ela vai para o lugar certo dela, ela prepara o tabuleiro, e quando eu clico, ela vai transmitir uma mensagem, andar para tananã. Cada mensagem vai ser uma direção. Então a gente tem a direita, a gente tem a esquerda, cima e baixo. Então isso é o que as setinhas fazem. E aí a gente tem o nosso amigo astronauta, que é o Kiran. Ele tem alguns códigos aqui. Primeiro, ele tá ouvindo a mensagem andar para tananã. Então ele tá ouvindo andar para baixo, andar para cima, andar para esquerda e andar para direita. E aí ele mexe nas posições dele certinho. Confere, tá com os mesmos blocos que, ó, menos 10 no Y para baixo, 10 no Y para cima, menos 10 no X para esquerda e 10 no X para direita. E aí esse astronauta, ele tem outro bloco de código também. O que esse bloco de código faz? Ó, a gente tem uma variável aqui chamada tocando em cadeira. Ela fica como sim se ele estiver encostando. E se ele não estiver encostando, o jogo tem que estar rodando, né? Se ela não estiver encostando, o jogo vai deixar ele em não. E se estiver encostando, ele vai deixar aqui em sim. Perfeito. E pra que a gente usa essa variável de sim e não? É aqui no nosso joguinho de asteroides. Então lá na pedra, quando eu começo o jogo, eu tenho um contador de asteroides destruídos que começa em 0, então eu mudo asteroides destruídos para 0 e eu vou pra frente uma camada só pra pedra não ficar por trás daqui do vidro. E aí ele vai usar esse posicionar na janela. Aí você pergunta, que bloco é esse posicionar na janela que eu nunca vi? Esse bloco a gente que criou. E olha o que ele faz. Ele deixa o asteroide na tela, porém invisível, é o efeito fantasma. E aí ele vai ficar indo em posição aleatória até ele achar uma posição que tá encostando na janela e não tá encostando na bordinha. Quando eu clico nesse bloco, ó, ele vai colocar o nosso asteroide em alguma posição e essa posição tem que ser a janela e não pode ser na bordinha. E aí, ele vai ficar perguntando, já destruí 10 asteroides? Se ele não destruiu ainda, aí ele vai ficar rodando isso aqui, ó. Ele vai posicionar na janela um novo asteroide e vai adicionar a pontuação de asteroides destruídos se ele estiver tocando em mirinha e tocando em cadeira igual assim. Então, o asteroide tem que estar tocando na mira e a nossa variável da cadeira vai ter que estar como sim. Lembra que é o nosso astronauta que muda essa variável. E esse é o nosso joguinho de asteroide. Aí a gente tem a mira para complementar o joguinho. Quando começa o jogo, ela vai para frente 2 camadas, né, para ela ficar na frente do asteroide também. E aí, a gente faz a mira sempre ir pro ponteiro do mouse. Ó, ela acompanha o mouse. Só que ela só vai existir se ela estiver na janela e ela não estiver na bordinha, ó. Então a gente usou esse se não tocando em janela ou tocando na cor, tananã. E a cor, a gente usou esse conta-gotas aqui, ó, pra pegar a corzinha aqui. Esse é o nosso jogo de astronauta. Aí agora a gente tem um joguinho de botão. Quando começa o jogo, a gente tem uma variável chamada vezes pressionado e a gente coloca o botão no lugar certo com esse vá para. E quando começa o jogo, a gente pressionou 0 vezes. E aí a gente vai usar o bloco novo de repita, que até ele pressionar 5 vezes, ele vai ficar falando, você pressionou tananã vezes. Aqui a gente usou vários blocos juntos pra gente juntar um monte de palavra e variável, e aí depois que ele pressionar 5 vezes, ele fala tarefa concluída. E lembrando, ele só vai adicionar o ponto se ele estiver encostando no nosso astronauta, se o astronauta estiver aqui. Se ele estiver longe, vai voltar o contador do botão para 0. E o nosso último desafio é a manivela. Para a manivela, a gente também tem variável, e a gente tem 2. A gente tem uma variável que vê quantos graus eu girei, para ver se deu uma volta completa. A gente tem outra variável, outra gavetinha que a gente guarda quantas voltas completas já deu. E aí a gente fica aqui repetindo. Já tem 2 voltas completas? Já tem 2 voltas completas? Enquanto ele não tiver 2 voltas completas, ele vai ficar falando, você já deu tananã voltas completas. E depois que ele der 2 voltas completas, ele fala tarefa concluída.
vida. E aqui, na minha opinião, é a parte mais complexa desse código todo, que é, quando eu clicar na manivela, se eu estiver tocando no personagem Kiran, eu vou fazer uma coisa. Se eu não estiver tocando, ele vai resetar, vai zerar minhas voltas e meus graus. E qual que é o código caso ele esteja tocando? Ele vai girar 15 graus, ele vai adicionar 15 na nossa gavetinha de graus girados, e quando completar 360, ele zera os graus girados e adiciona uma volta completa. Então, se eu vier aqui mostrar as duas variáveis para você, elas vão começar em 0. Se eu estiver perto da manivela, ó, eu vou clicando, ele vai aumentando os graus girados, e sempre que chegar em 360, aqui, ó, o grau vai para 0 e ele adiciona uma volta. Tcharam! E o nosso código da cadeira, ela só vai para a camada da frente. O importante da cadeira existir é só pra gente ver se o ator tá encostando nela. E foi isso, nosso exercício de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima atividade.